Olá, pessoal, boa tarde mais uma vez, mais uma quarta-feira aqui no nosso projeto live da Comissão OAB Vai à Escola. Para quem não me conhece, eu sou Angélica Lira, estou atualmente presidente da nossa comissão aqui da 24ª subseção de Nilópolis. Boa tarde a todos, boa tarde Marcelo, lá doutor Guilherme já chegou. E nesse mês estamos tratando no nosso projeto live da temática da proteção integral da criança e do adolescente. Nosso projeto foi criado no ano passado, desde que ficamos impossibilitados de realizar as nossas palestras pessoalmente nas escolas aqui da nossa região. Então, criamos esse projeto para levar informações para todos e ampliar o nosso foco de ação para a sociedade em geral. Então, estamos trazendo várias temáticas mensais para poder trazer para vocês todas as informações necessárias de como a gente pode proteger nossas crianças e nossos adolescentes. Hoje, nós falaremos sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Muitas pessoas ainda não conhecem e ainda não ouviram falar sobre essa lei, mas estão conhecendo várias informações a respeito de vazamento de dados, pois a todo instante estamos sendo noticiados sobre isso. E por que isso é tão importante em relação às crianças e os adolescentes? Então, nós hoje iremos tratar dessa temática com o nosso convidado, que é o Dr. Guilherme Cardoso. Olá, doutora Suelen, vou fazer o convite aqui para o nosso convidado conosco. E a gente poder iniciar as nossas ponderações, os nossos esclarecimentos. Boa tarde, doutor Guilherme. Tudo bem com o senhor? Boa tarde, doutora Angélica. Satisfação muito grande, tudo bem? Tudo bem. Seja muito bem-vindo ao nosso projeto, a OAB de Nilópolis. Fica muito feliz por o senhor ter aceito o nosso convite, a nossa comissão também, para a gente poder aqui tratar de um tema bastante importante. Bem, seja bem-vinda, Kiane. A satisfação é toda minha, doutora. E a gente vai tratar aqui de um tema tão importante e tão atual, né? A nossa lei aí, ela entrou em vigor no ano passado, em setembro, apesar dela ser uma lei de 2018, mas o doutor Guilherme que vai ficar a cargo de fazer esses esclarecimentos e não eu. Então, eu vou trazer para vocês aqui a qualificação do doutor Guilherme para a gente conhecer o nosso convidado de hoje. Sejam todos bem-vindos, a nossa convidada aqui também da primeira live, doutora Patrícia, professora também de Direito, que entrou aqui conosco. Gente, muito obrigada pelo acompanhamento de todos vocês. O doutor Guilherme é advogado especialista em LGPD, que é como a gente conhece a Lei Geral de Proteção de Dados, professor universitário, mestre em Teoria do Estado, professor de Direito Constitucional, Ciências Políticas e TGE. Militante na comarca de Marília, São Paulo. Então, doutor, seja muito bem-vindo mais uma vez e fica com a palavra aí, pode fazer as suas primeiras considerações. Boa tarde a todos, boa tarde novamente, doutora Angélica. Uma satisfação muito grande bater um papo com vocês aí do Rio de Janeiro, de Nilópolis, né? Isso. Gostaria de agradecer o convite. Gostaria de saudar o presidente da subseção, o doutor Celso Gonçalves, em nome de quem peço licença para saudar todos os colegas advogados aí da região. Uma satisfação imensa, é um tema que eu sou apaixonado, une algumas coisas que eu gosto muito, a LGPD e crianças. Sou pai de 3 filhos, um de 11, um de 6 e uma de 4 anos, então é um tema muito gostoso falar sobre criança, né? E também falar sobre a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Isso. Eu também sou bastante apaixonado por criança e esse tema de escola me envolve muito, né? A ponto da gente ter, né, estarmos aqui nessa comissão para que a gente possa tentar levar um pouco, né, de proteção, de mostrar essa vulnerabilidade que as crianças possuem, levar para as escolas, para elas também entenderem o seu papel, a sua importância
nessa atividade de proteção, né? Então, doutor, em primeiro lugar, para a gente poder conhecer, né, um pouco a lei, que as pessoas ainda têm dificuldade de saber o que, que é, para que serve, traz um pouco para a gente da explicação do que seria essa Lei Geral de Proteção de Dados, por favor. Vamos lá, doutora. Em primeiro lugar, é importante falar um pouquinho da história da proteção à privacidade de dados, né? Mais oportunamente, falar da questão da própria privacidade de dados. Ela já vem estampada na nossa Constituição como um direito fundamental, a privacidade em si, proteção à intimidade, à honra, à imagem, né? E a Constituição, lembrando a todos, 1988, tá? Mas a história da proteção de dados, ela é um pouco mais antiga. Nós temos algumas orientações dizendo que o primeiro momento em que se discutiu sobre a proteção de dados foi na Alemanha, por volta de 1940, 1937, né, 40, aonde, por conta de uma lei que foi feita para recensear o país, tomar conhecimento da população, resolveu o Estado da Alemanha utilizar esses dados que foram fornecidos para estar localizando os seus inadimplentes, os seus devedores, né? E o Tribunal Constitucional Alemão não achou isso uma coisa muito interessante, porque concluiu o seguinte: olha, as pessoas estão fornecendo dados, né, para que nós tenhamos condições de conhecer a população da Alemanha e não necessariamente para saber onde essas pessoas estão, para buscar saber onde está e fazer as execuções. Então, pensando nisso, se questionou, poxa, então está errado, né, esse negócio de você ter a possibilidade de utilizar os dados das pessoas sem que essas pessoas saibam para que você está utilizando. Na Europa, nós tivemos algumas diretivas também, até chegar ao projeto que depois veio à tona, a chamada GDPR, né, que vamos dizer assim, a GDPR é o parâmetro da nossa LGPD. Então, essa lei europeia, ela trouxe uma série de regramentos para os países da comunidade europeia com relação à privacidade de dados. Falar em privacidade de dados nos dias de hoje é algo muito importante. Já visto o número de invasões, o número de problemas que nós estamos tendo com relação ao vazamento de dados, né? Isso é muito sério. Dados hoje, para alguns especialistas, estudiosos no assunto, os dados hoje são considerados o novo petróleo. Por conta dos dados, quando casados de forma coerente, né, você consegue atingir o seu público-alvo numa campanha publicitária com muito mais assertividade. E isso daí tem preocupado muito os nossos governantes, porque se continuarmos da forma como está a utilização dos dados pessoais, corremos um sério risco de uma invasão sem fim a ponto de não conseguir mais controlar essa situação. Recentemente tivemos vários, né, casos aqui mesmo no Brasil, inclusive no STF, né, que teve aquela questão dos e-mails, né, dos ministros que foram hackeados. Eles ficaram bastante tempo com o sistema do STF fora do ar, dentre outros, né? E isso a gente precisa mostrar a importância de porquê, né, dessa proteção ela ser tão necessária, principalmente no que tange as crianças, né? Mas para a gente poder entender sobre essa questão de proteção de dados, a gente precisa mostrar também quais são esses dados que são importantes, né? Porque hoje a gente trata muito, se fala muito no vazamento de dados por conta da internet, né? Mas a gente sabe que tem outros dados também que estão ainda, né, em papéis, em outros tipos de arquivamento, que a gente pode também sofrer algum tipo de vazamento, independente de ser somente através de um hacker, né, em algum sistema, alguma coisa. Então, doutor, explica para a gente quais são esses dados e principalmente essa questão da escola, da criança, o que é necessário de proteger. Perfeito, doutora. Então, dando continuidade, a Lei Geral de Proteção de Dados ela é de 2018, né, a Lei 13.709 de 2018. Ela ficou em vacância por 2 anos, ou seja, ela ficou um período de 2 anos que é para justamente o povo se adaptar a essa lei. A vacância ela tem por função, né, deixar um período de stand-by
antes da lei começar a produzir os seus efeitos, para que todos possam se adaptar às diretrizes dessa lei, especialmente a LGPD, que trouxe uma série de regramentos para algumas pessoas em específico. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela cuida não apenas dos dados no meio digital. Muitas pessoas, quando a gente vai conversar a respeito de privacidade de dados, já faz aquela alusão aos dados, mas no ambiente digital. E não é apenas lá, né? Mas também onde? Aqueles arquivos físicos de antigamente. Quer um exemplo? Uma clínica médica, onde você tem aquele fichário antigo, constando o nome, o endereço, a idade, telefone, que mais? RG, CPF. Então, inclusive esses cadastros mais antigos, eles também estão protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados. E quando nós falamos de dados, então, dessa lei, nós falamos dos chamados dados pessoais, né? E o que são dados pessoais? São aqueles dados que eu consigo identificar uma pessoa ou juntando esses dados, como num joguinho de quebra-cabeças, eu juntando esses dados, eu consigo identificar alguém, né? Se eu falar Angélica, nós teremos muitas pessoas. Agora, se eu falar Angélica Lira ou então Angélica Advogada Nilópolis, eu consigo chegar até a colega. Então, todos esses dados, né? Então, todos esses dados hoje, eles são protegidos pela Lei Geral de Proteção. E por que da necessidade dessa proteção? Justamente porque nós descobrimos que os dados, eles não são daqueles que coletam. Os dados são do seu titular. E aí as pessoas ficam falando, poxa, mas então quer dizer que eu não posso mais me utilizar de dados pessoais? Não é isso. A lei não está querendo impedir o trabalho de ninguém, a atividade de ninguém. Ela só está dizendo o seguinte, olha, aquilo que você for fazer com dados pessoais, que você tenha consciência, que você saiba o que você está fazendo e informe o titular dos dados. E dê a ele o direito de não querer mais fornecer esses dados para você. Tá? Então, a lei ela traz uma série de terminologias para nós. Dados pessoais seriam esses, mas não apenas esses, né? Nós temos também os chamados dados sensíveis, que mexem com a questão de saúde, a questão de opção relacionada a sindicatos, leva também a questão dos dados biométricos do indivíduo. Então, por isso que o nome diz dados sensíveis. E a lei geral ela faz um tópico especial para criança e adolescente. Está lá no artigo 14 dessa lei. E aí, para nós falarmos de dados de criança e adolescente, é importante descobrir quem é criança e quem é adolescente. Então, para o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, criança vai até os 12 anos incompleto. E dos 12 até os 18 anos entraria a figura do adolescente. A Lei Geral de Proteção, então, ela nos apresenta dois grupos vulneráveis. Ela trata de pessoas em específico, né? Abre um leque nos dados pessoais, específico para os dados sensíveis e ainda mais específico para criança e adolescente. E essa lei traz alguns contornos muito interessantes para a tratativa de dados pessoais de crianças e adolescentes. Isso é muito bom, né? Porque tem até um comercial, né, que um banco fez um marketing muito interessante, mostrando justamente a pessoa abordando a outra e falando todos os dados pessoais daquela pessoa, né? Isso demonstra bastante. Imagina você encontrar na rua uma pessoa que saiba teu CPF, onde você mora, né? A gente ficaria bastante assustado. Imagina isso cair na mão de quem não deve, né? A gente hoje está vendo um aumento muito expressivo com o número de fraudes, né, pela internet, pelo WhatsApp, né, através daqueles envios de SMS, e a lei geral ela busca justamente evitar que determinadas situações dessa natureza ocorram. Né? Então, doutor, a gente precisa aqui trazer justamente para dentro da nosso caso, né, a gente adentrar aqui a questão da escola, né, a lei geral ela se aplica nas escolas, né, e por quê, né, para a gente poder entender, né, que muitas pessoas se questionam, mas eu sou uma empresa pequena, eu sou uma escolinha de bairro, né, eu sou um consultóriozinho, um autônomo, né, e às vezes não sabe que a lei ela abraça todas essas
particularidades, né? Todos esses profissionais. Então, traz para a gente aqui por que a escola também é abraçada por essa lei. Muito pertinente a sua colocação, doutora, e em especial a sua pergunta, né, com relação à escola. Será que a escola se adequa, tem que se adaptar aos regramentos da Lei Geral de Proteção de Dados? A resposta é sim, mas não apenas as escolas. O escopo de abrangência dessa lei ele é bem mais amplo. Né? Ele coloca quem? Ele coloca todas as pessoas naturais, poderíamos chamar de pessoas físicas, né? Todas as pessoas naturais e jurídicas que realizam tratamento de dados para a manutenção da sua atividade econômica. Né? Então, poxa, nós conseguimos aí encaixar desde um advogado autônomo até mesmo uma grande escola, uma faculdade, enfim, uma escola de dança, uma escola de inglês. Todas as atividades empresariais em que você faz o tratamento de dados pessoais precisam se adequar à Lei Geral de Proteção. E aí a lei ela apresenta 20 verbos para nós que se equivaleria ao tratamento de dados. Porque falar assim, poxa, o que é tratamento de dados? É isso que eu ia pedir para o senhor traduzir para a gente aqui, né? Nós temos 20 verbos trazidos pela lei. Então você tem desde coletar até enviar, até armazenar, o que mais? Transferir. Então são vários verbos tratados como sinônimo, né, dessa ideia de tratamento de dados. Então, qual empresa hoje não faz a coleta de dados pessoal de alguém? Qual empresa hoje não transfere esses dados pessoais para alguém? E a preocupação está justamente nisso. Aí a empresa fala, poxa, mas eu sou pequena, eu tenho, sei lá, 50, 100 alunos. Será que eu preciso me adequar a essa legislação? Nós tivemos um caso que é emblemático, né, de uma farmácia pequena, que ela manda um receituário para alguém que são medicamentos relacionados à questão da impotência sexual e manda esse receituário para alguém errado. Só que esse alguém errado conhece aquele que necessita fazer o uso desses remédios. Poxa, e é extremamente constrangedor, isso daí acaba passando de WhatsApp. É a história do segredo, né? Não adianta ter um segredo se você não pode contar para ninguém. E sempre quem escuta o teu segredo é teu melhor amigo. Poxa, mas todo mundo tem um melhor amigo. Um melhor amigo, né? Então eu conto para o meu melhor amigo, que conta para o melhor amigo dele, e assim esse receituário espalhou numa cidade pequena, e essa pessoa sofreu bastante com relação a isso. Né? Então, não importa o volume que você tem de tratamento de dados, importa o quê? Você coletou, você fez o tratamento de dados? Fiz. É para uma atividade econômica? É para uma atividade econômica. Então, com certeza, você precisa se atentar às regras da Lei Geral de Proteção de Dados. Uma escola? Sim. Uma escola deve se adequar à Lei Geral de Proteção. E a gente lembra, né, aqueles cupõezinhos que a gente adorava preencher, né, no mercado, para a gente ganhar uma cesta básica, né, um créditozinho de R$100, e a gente ia lá e colocava nosso endereço, telefone, né? Era assim que se vendia antigamente as listagens com os telefones para a gente ficar recebendo as ligações, né, em casa de pessoas mais intencionadas. Hoje em dia, a gente, em qualquer lugar, em qualquer dado, em sistema que tem armazenamento, entra um hacker, tem um desvio de segurança ali, já passa todas as informações. Era uma questão de costume, né, doutora? O preenchimento de cadastros era uma questão de costume, ninguém se atentava para isso. Né? Nos meios físicos, poxa, você ia numa farmácia, você preenchia um cadastro. No supermercado, você preenchia o cadastro. Para concorrer a uma cesta de café da manhã da padaria do seu bairro, você fazia um cadastro. E isso não mudou. Aumentou, inclusive. Né? Aumentou muito porque o custo de armazenamento de um dado digital hoje ele é muito pequeno. Diminuiu muito. Você pega aí Google Drive ou então o OneDrive, esses servidores que fazem o armazenamento de dados na nuvem, é muito barato você ter um espaço gigantesco para armazenamento de dados. Né? E qual que é a importância de se armazenar dados? Poxa, hoje nós sabemos que com as campanhas publicitárias, se você conseguir levar as qualidades do produto diretamente para aquela pessoa que quer comprar,
é o paraíso, é o que todos esperam, né? Na Sim, internet nós temos visto bastante, muitos profissionais, diversas áreas com os tais dos e-books, né? Captação de leads, então a pessoa pede o nome, pede teu e-mail, pede teu endereço. Por que ele está fazendo tudo isso? Por que ele está entregando alguma coisa gratuitamente para você e pedindo os seus dados? Ora, porque você ele quer preenche o saber, form. né? Ele quer saber quem é você para que futuramente ele direcione algum produto que é do métier dele para você. Sim. Aí Isso é a um gente problema? recebe aquele monte de e-mails, né? Isso é um Todos problema? totalmente direcionados. Eu não sei se é um problema. Talvez o problema é você não contar para aquela pessoa a sua intenção. Esse é o problema. Não é o problema você capturar o dado, mas sim você falar o seguinte: olha, estou capturando o seu dado porque futuramente eu quero te mandar a oferta de um produto que eu comercializo aqui. Você aceita? Aceito. Né? Que hoje é o chamado termo de consentimento, que algumas Sim, empresas, que alguns advogados que trabalham com LGPD estão vendendo isso como se fosse a salvação da lavoura. Então vamos pegar termo de consentimento de todo mundo. para tudo. E não é bem E assim, né? não é, não, Consentimento também tem regras, né, doutor? é muito E longe disso. isso, e relacionado às escolas, né, a gente tem os cadastros que a gente faz porque a gente preenche toda uma anamnese da criança na escola também, não é só em consultório médico, né? Nós colocamos todos os problemas que a criança tem, porque a gente precisa falar para a escola, né? Se ela tem alergia, se não tem, se ela pode fazer isso, se ela tem qualquer tipo de doença. Hoje em dia, principalmente com essa questão da inclusão escolar, nós temos crianças com deficiência nas redes regulares de ensino, né? Então, todos, né, os cadastros, todas as informações pessoais, qualquer uma, se o pai é separado, se não é, tipo de guarda, onde mora, com quem fala, tudo está dentro dos cadastros da escola, né? E só que a escola não fica com esses cadastros só para ela, né? Aí entra as questões desses verbos que o senhor mencionou na Lei Geral de Proteção de Dados e que tem a permissão. Mas quais são esses limites dessa permissão? Né? O que a escola, então, precisa fazer para ela estar com a totalmente adequada, para ela não estar ferindo esse direito da proteção da criança, desses direitos constitucionais, inclusive, não só do Estatuto, não só da Lei Geral de Proteção de Dados, que são, né, a imagem, a integridade dela, né, a personalidade, porque tem as imagens também, né, que muitos hoje em dia está muito comum isso, divulgar nas redes sociais as fotos das crianças, né? Uhum. Esse é um dilema que nós estamos enfrentando quando se fala nos dados de crianças, né? Porque a LGPD ela faz um tópico específico, uma parte específica de regramentos para tratar esses dados, mas ela não define ainda quais são as bases que serão utilizadas. Por quê? Porque a LGPD ela traz as chamadas bases legais. O consentimento que nós falávamos anteriormente é uma dessas bases legais. Nós temos outras, como o estrito cumprimento do contrato, uma obrigação legal, uma exigência legal, ou então o Sim. próprio interesse da empresa de estar coletando aqueles dados. Então, são várias as bases de dados. Hoje, a orientação que nós temos da LGPD é a seguinte: em primeiro lugar, o melhor interesse da criança, tá? E do adolescente. Então, todo tipo de dado que eu vou realizar o tratamento, em primeiro lugar, eu devo me questionar: o tratamento desse dado está levando em consideração o melhor interesse da criança? Por quê? Porque o melhor interesse ele é uma orientação da própria LGPD, mas também do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas também da Constituição Federal e a Convenção sobre o Direito da Criança, Convenção Internacional sobre o Direito da Criança. Então, essa história do melhor interesse é algo muito importante. E é a questão do costume que eu estava colocando para a colega. Nós precisamos ter a seguinte ideia hoje: eu necessito coletar esse dado? Se eu necessito coletar esse dado, por que eu necessito? Né? São algumas perguntas que precisa fazer. E no caso especial de crianças e adolescentes, nós obrigatoriamente vamos precisar do consentimento de pelo menos um dos responsáveis.
Ou seja, um dos responsáveis tem que autorizar o tratamento de dados daquela criança, senão não pode. E vem mais um dilema, doutor, em cima disso, porque hoje as crianças e adolescentes, eles acessam aplicativos de celular, seja para estudar, seja para um joguinho, para uma diversão, acessam coisas e que para acessar precisa fornecer alguns dados. Quem que dá o consentimento? Será que a hora que a criança clica no eu aceito, foi um responsável dela ou foi a própria criança que autorizou isso? Então tem muita coisa a ser feita e muito que ser questionada. Por isso que as empresas que se atentarem a isso sairão na frente, inclusive comercialmente. É um destaque, já hoje eu atendo algumas empresas em programas de adequação e as empresas estão vendo nesses regramentos da LGPD, nos projetos de adequação, um chamariz comercial. Ou seja, olha, eu estou à frente de você porque eu estou fazendo isso. A colega bem colocou, né? A colega bem colocou a instituição financeira que veiculou um informe publicitário fantástico, né? No horário nobre aí dos canais abertos. Eu achei fantástico aquela reportagem, o informe publicitário, né? Dizendo o seguinte, olha, é isso que estão fazendo com os seus dados, mas nós não estamos fazendo mais. Esse é o nosso diferencial. Ontem eu comprei um remédio numa rede de farmácias aqui que é nacional e ela tem até um folder agora, um encarte, dizendo o seguinte, olha, nós vamos coletar o seu dado, isso, para fornecer descontos, os medicamentos, assim, assado. Para isso eu preciso que você me autorize. E aí coloquei a digital lá, a biometria autorizando, para garantir que sou eu. Hoje se discute para falar de consentimento, de utilização de dados de criança, a utilização da biometria dos genitores ou do responsável legal, para que você tenha a certeza de que esse consentimento não é fajuta, porque tem isso hoje no mercado também. Não é viciado, né? Tem isso no mercado. Se você acessar alguns sites hoje, já vai verificar que tem empresas dizendo o seguinte, acesse a nossa política de privacidade. Aí não tem para você acessar, só tem um botão para você aceitar. Né? Poxa, então isso daí não é o que a gente precisa. Se eu não tenho a opção, como que eu vou fazer? Então não mudou muita coisa. É o que a gente chama de projetos de adequação fajuta, né? Porque não tem valor legal nenhum isso daí. Nenhum. E as escolas, acima de tudo, doutora, hoje devem ter uma preocupação muito grande com a proteção de dados. Primeiro, lida com dados de crianças, né, que é algo que a LGPD fez questão de trazer um tópico próprio. Que mais? Lida com dados sensíveis, como a doutora mesmo colocou, dados de saúde, né? Então, assim, também lida com os dados dos pais, dos responsáveis, também lida com dados de funcionários, também lida com dados de parceiros comerciais. Às vezes a escola, por uma questão de regimento, ela fornece plano de saúde para os seus professores, então ela compartilha dados. Precisa. Tem muita coisa a se preocupar. Tem muita coisa, né, doutor? E, inclusive, o próprio seguro-saúde que é oferecido para as crianças, a maioria, né, das escolas hoje em dia, principalmente da rede particular de ensino, elas fornecem esse seguro-saúde ou seguro-acidente pessoais e fazem esse tipo de vinculação. Né? Antigamente, a gente só sabia que existia esse seguro, a gente não assinava nada. Né? Eu não lembro de assinar proposta de seguro dentro de escola para minha filha mais velha, né? Mas hoje em dia a gente já sabe, né, que deve estar em algum lugar do contrato. Mas isso é suficiente? É essa a ideia, né? Estar em algum lugar do contrato, é dessa forma que eles têm que se adequar? Isso é o suficiente? O que na verdade é preciso fazer para que os pais se sintam seguros, né? Agora não é nem mais a escola, né? Nós, enquanto pais, é que precisamos estar seguros de que nossos filhos estão protegidos dentro daquela escola que nós elegemos como sendo a guardiã dos nossos filhos naqueles momentos. Nós que trabalhamos com LGPD, e eu incluo a doutora que também é estudiosa do assunto, nós sabemos o seguinte, que assim como o Código do Consumidor, né, ontem teve os festejos do Dia do Consumidor, então vamos falar dele, do nosso Código do Consumidor.
Quando ele veio, ele trouxe uma série de mudanças comportamentais. Algumas pessoas assustaram, achavam que isso não ia... É a velha história de, essa lei não vai pegar, né? E pegou. Tem algumas pessoas dizendo o seguinte, essa LGPD não vai pegar. Vai, já pegou, já está acontecendo, já estão sendo utilizadas, tanto para programas de adequação, como também para justificar algumas punições. Depois a gente pode falar sobre isso, né, daqueles que infringem. Então, a LGPD, em primeiro lugar, tem que ter uma mudança cultural na instituição. A instituição precisa refletir sobre essa importância de proteger as informações do cliente dela. E, se tratando desse público-alvo que nós estamos conversando hoje, a preocupação tem que ser ainda maior, porque não é apenas um cliente. É um cliente que é criança. E que uma criança não sabe a complexidade, não sabe os riscos que ela corre com relação ao fornecimento de dados. Muitas vezes nem os seus responsáveis sabem disso. Por isso que hoje não basta, como a doutora falou, você embutir uma cláusula pequenininha no contrato. Não. Isso deve ficar muito claro para o responsável da criança o que você está fazendo com os dados. De preferência, você ter um termo próprio para cuidar dessa questão, né? E numa linguagem acessível também, sem juridiquês. Tem que ser acessível essa linguagem. Olha, eu estou utilizando o nome completo, pois há uma exigência assim, assim, assado. E aí nós nem estamos discutindo ainda se as bases legais para o tratamento de quaisquer tipo de dados podem ser utilizadas, ou se para a criança nós vamos demandar de uma regulamentação a posteriori, visto que a nossa ANPD, a Agência Nacional, foi criada recentemente. Então talvez venha uma regulamentação no futuro com relação às tratativas de dados de crianças, assim esperamos, né? Mas precisa ser de conhecimento, e a lei ela fala ainda assim, de forma livre e inequívoca, do porquê você está realizando o tratamento de dados daquela criança. Então não basta você embutir uma cláusula no contrato e achar que está resolvido. Não está resolvido. Pode estar resolvido para a sua consciência, mas juridicamente não está resolvido. E para a nossa consciência, ela acaba surtindo efeito apenas para nós, né? Juridicamente não serve de nada. E mais, viu, doutora? E mais, tem que ser um consentimento, né? Você explicar os dados que a lei chama de granular, ou seja, várias etapas, para que você tenha a opção de, isso eu autorizo, isso eu não vou autorizar. Isso não. Isso eu quero para o meu filho, não, isso eu não quero para o meu filho. Entende a importância de você dar ao responsável da criança o poder dele decidir o que quer? E é isso que nós não temos hoje. Nós não temos mais o poder de decidir o que fazer com os nossos dados. E isso é gravíssimo, porque são meus, né? Não é de quem coletou esse dado, os dados são meus. Eu lembro no ano passado, na escola do meu filho mais novo, eles comentaram que algumas crianças, alguns pais responsáveis estavam questionando por que as crianças não estavam aparecendo no Instagram da escola. Aí ela comentou, né? Porque vocês assinaram o termo que não autorizava a divulgação de imagens, né? Então a gente não pode. A gente selecionava fotos e tinha o cuidado de não tirar foto dos seus filhos e não publicar. Nós tínhamos o trabalho de fazer essa escolha. Então eles enviaram novamente para todos os responsáveis um outro termo de autorização de imagem para quem quisesse, né, renovar e ao passar a autorizar para os filhos poderem sair no Instagram da escola, né? Então, assim, para ver essa necessidade, né? E realmente, assim, essa escola teve esse cuidado de fazer essa separação, né? Mas e quando não acontece, né? Que caminhos tomar? Que a gente não autorizou e a gente vê a nossa foto do nosso filho lá no Instagram, o que a gente pode fazer? Faltou exatamente aquilo que a lei pede que não pode faltar, que é a transparência, né? Não adianta você simplesmente achar que está resolvendo tudo, embutindo uma cláusula em contrato, fazendo uma política de privacidade fajuta, copiando o modelo da internet e jogando no teu site, você nem sabe o que você está fazendo. E é muito grave isso, porque além de não saber o que está fazendo, você pode estar assumindo responsabilidades que você não vai conseguir depois dar conta de arrumar, né? Sim. Então hoje ainda não está sendo muito divulgado
os direitos dos titulares de dados. Me parece que há um acordo ainda de cavalheiros entre todos para, primeiro, vamos adequar as empresas, né? Vamos fazer um trabalho de educação ao invés de fazer um trabalho de punição. Esse, inclusive, foi parte de uma fala do nosso presidente da NPD, né? O Arthur Scherto, que ele diz o seguinte: olha, nós nesse primeiro momento nós não estamos querendo punir ninguém, nós estamos querendo criar uma cultura de privacidade de dados, né? Aí sim, depois que essa cultura for implantada, nós vamos cuidar das punições. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz algumas punições no seu bojo, né? Que vai desde uma advertência simples até uma multa de 2% sobre faturamento, até a suspensão das atividades, até que o problema seja resolvido. Então, é pesado. As multas não, mas as sanções pela LGPD começarão a produzir efeitos só em agosto. Ah, mas então eu estou livre de não sofrer uma punição? Não, você não está livre. Nós tivemos o caso emblemático que serviu de paradigma para várias orientações, que foi o caso da Cyrela, aquela construtora, né? Eu vi que tinha uma pergunta aqui no chat, falando se poderia uma escola transferir esses dados dos alunos para parceiros, para terceirizados. Foi o que aconteceu com a Cyrela. O que ela faz? Ela vende um apartamento, constrói para você um apartamento, só que sem acabamento nenhum. E o que ela fazia com a lista dos clientes dela? Vendia ou trocava ou transferia gratuitamente para os parceiros. Então ela transferia para um que vendia tinta, outro que vendia piso. Maravilhoso você receber uma lista de clientes da Cyrela que precisam comprar piso e você vende piso. Sim. Né? Agora ela não compartilhava esses dados, me parece, com uma empresa, compartilhava com várias. Então você recebia no dia 10 ligações de pessoas querendo te vender piso, mas não só piso. Eram mais 10 querendo vender tinta, mais 10 querendo vender iluminação. É essa a gravidade. Agora, se a Cyrela dissesse o seguinte: olha, é possível que eu pegue seus dados e compartilhe com parceiros comerciais. Você autoriza? Autorizo. Sim. Né? Autorizo. Então você está consciente. E para esse tipo de dados, a autorização é suficiente, né? Exatamente. Então, assim, veja que o problema não está nessa gravidade que o pessoal está vendendo, de que eu não posso mais, a partir de hoje, trabalhar com os dados de ninguém. Não, você pode. Você só não pode fazer o seguinte: para que eu possa utilizar o seu aplicativo de edição de fotos, você me exige a autorização para você escutar o que eu falo no meu celular. Não sei se já aconteceu com a colega, de às vezes vai baixar um aplicativo, ele pede para autorizar o uso do microfone. Ué, mas é um aplicativo para fazer edição de foto. Por que você quer saber aonde eu estou? Por que você quer usar meu localizador? Por que você quer ter acesso ao meu microfone? E já aconteceu comigo e com algumas pessoas que eu comentei isso. Não sei se aconteceu com a colega. De você falar assim: olha, eu estou com vontade de comprar um fogão. E aí passa algumas horas, aparece, quando você abre o teu navegador no computador, aparece o anúncio de algumas lojas de departamento com ofertas de fogão do lado da tela. Será que foi coincidência? É óbvio que não. Não tem coincidência nesse ponto. Então é isso que nós precisamos nos atentar. As pessoas não têm, né, essa ideia, porque às vezes é mais fácil a gente sair apertando o botãozinho do aceito e a gente não lê para que serve, né? Eu sempre dou essas orientações para os meus filhos. Eu falei: dá o consentimento do que é necessário, apenas. Tem alguns aplicativos que falam assim: apenas enquanto o aplicativo estiver em uso. Né? Porque aí pelo menos assim, você está usando, eles estão te acessando, estão te vendo, estão te gravando, mas depois não, né? Justamente para evitar esse que espera-se que não, né? E tem mais um problema, sabe, doutora? Porque às vezes, para você utilizar o aplicativo, ele diz para você: ou você aceita as minhas condições ou você não aceita. Não aceita. E isso não pode. Né? Nós sabemos que isso não pode. Sai da questão da granulação que o senhor falou, né? Sai da questão da granulação. Aí como é que ficaria, então, da questão da escola? Vamos voltar aqui para a gente pensar. Né? O senhor comentou que perguntaram sobre a questão da transferência dos dados. Né? Então, essas escolas que oferecem plano de saúde, assistência né,
seguro-saúde, seguro-acidente, né? E eles precisam fazer essa transferência de dados das crianças e dos adolescentes ou dos seus funcionários, né, instituições, né, até bancos, né, porque são também as transações bancárias necessárias e faz-se todos os cadastros para poder fazer as conferências, né? Então, o que a gente pode entender disso? Então, doutora, passar de uma forma genérica fica um pouco complexo, porque nós sabemos que cada tipo de dado ele deve ter uma preocupação específica. Para cada tipo de dado, eu tenho uma base legal que pode ser utilizada. Então, o que as escolas precisam fazer nos dias de hoje? Não apenas escola, mais uma vez falando, todas as empresas que trabalham com dados pessoais. Você precisa fazer o chamado mapeamento de dados. O que é o mapeamento de dados? Você precisa conhecer quais são os dados que a sua empresa coleta. Quais são os dados pessoais que a escola coleta. E aí ela vai ter que descobrir o porquê que ela está coletando esses dados. Em especial criança e adolescente, eu preciso saber se esses dados é do melhor interesse da criança. Normalmente, quando a gente fala em melhor interesse, eu posso encontrar melhor interesse, eu posso ter dúvidas entre o melhor interesse de uma criança A e de uma criança B. Mas se eu tiver uma criança A e uma empresa, não tem dúvidas o que é o melhor interesse da criança. É aquele que talvez não seja o interesse da empresa. Então essa é a primeira preocupação. E aí com esse mapeamento de dados, que é muito importante, você acaba descobrindo que tem dados que você coleta que não tem importância nenhuma para você, que não tem necessidade de você coletar. Então por que você gasta para armazenar isso? Por que você perde tempo coletando esse dado, se arriscando? Né? Uma coisa é um vazamento do nome e do RG, outra coisa é vazar o nome, o RG, o nome da mãe, tipo sanguíneo, a opção religiosa, é muito diferente. Tá? Então o que as escolas precisam fazer hoje? Primeiro, se questionar, se perguntar, os dados que nós coletamos hoje são necessários para o desenvolvimento da minha atividade empresarial? Não basta você me falar que você coleta os dados que tem no seu sistema, ou então no aplicativo que você utiliza para gerenciar a tua escola. Porque eu não sei se esse aplicativo está de acordo com o LGPD. Então, aconteceu isso comigo. Tem uma clínica que eu atendi que ele disse... Eu não tô... Voltou. Deu um corte aqui. Então, eu tenho uma clínica que eu atendo aqui que ele usa um aplicativo, né, para gerenciar os pacientes dele. Aí ele disse para mim, eu coleto todos os dados que tem no aplicativo. E está errado isso? Eu falei, olha, doutor, eu não sei se está errado, eu preciso entender o porquê que você coleta esses dados. Ah, mas não quer dizer que o sistema está errado, o aplicativo está errado? Pode ser que sim. Sim. Pode ser que sim. Pode ser que ele não esteja adequado ao LGPD. Perguntas que o senhor mesmo falou para a gente aqui, né? O porquê, o para quê é importante, eu tenho necessidade da coleta desses dados, né? Isso vai me trazer, dentro da minha ocupação, né? É irrelevante ou não é relevante? É um dado que eu estou recebendo à toa, né? Sim, tem uma outra empresa que eu atendo em projeto de adequação, que ela desenvolveu um aplicativo para recepcionar a ordem de serviço. Então, ela gera um número automático para uma pessoa, para um cliente, para esse cliente acompanhar a ordem de serviço. Tá? Só que o que ela coletava de dados? Para você ter esse número dentro da empresa dela e você se tornar um cadastrado para você acompanhar a tua ordem de serviço, você tinha que fornecer nome, telefone, nome completo, né? Telefone, e-mail, nome da mãe e endereço residencial. Tudo isso simplesmente para você acompanhar se o teu produto ainda está na oficina ou ele já foi para expedição e depois liberação. Para que você tem que saber o nome da mãe do teu cliente para acompanhar uma ordem de serviço? Então veja que não tem lógica nenhuma. Aí você pergunta, por que você pediu esse dado? Não sei. Antigamente a Receita utilizava esse dado como diferenciação de homônimos. Né? O dado da mãe era o diferencial, né? Sim, mas hoje em dia não tem mais isso, né? Não é mais relevante. O que eu quero colocar é que talvez, doutora, para esse fim, se eu tenho uma base cadastral onde eu tenho muitos homônimos, eu posso dizer o seguinte, olha, estou coletando o nome da sua mãe
para fins de diferenciar uma questão de homonímia. Perfeito, tudo bem. Mas agora, nesse caso específico, qual Sim, a diferença do nome da mãe para aquela pessoa é acompanhar uma ordem de justamente isso que a gente está serviço? falando, da relevância, né? É Né? diferente do caso da Receita Federal ter essa necessidade Perfeito, de se buscar o nome da mãe para fazer o diferencial do homônimo, mas perfeito. não numa entrega de um pacote, de um produto, né? De você vai fazer uma compra online e para você poder fazer o recebimento, você tem né, fazer esse tipo de informação, né? E depois que a escola, então, ela faz esse mapeamento, que ela descobre quais são os dados realmente necessários, o porquê que ela está fazendo essa coleta de dados, aí é a hora que ela se expõe, né? É a hora que ela chega para os responsáveis, para o cliente dela, para os responsáveis, ele vai dizer o seguinte, olha, tá vendo? Eu coleto tais dados aqui por causa disso, disso e disso. Para esses dados aqui, não tem jeito, você precisa me autorizar, porque normalmente é uma exigência legal, um cumprimento contratual. Veja que eu não estou Uhum, nem entrando naquela discussão teórica a respeito das bases legais ainda para o uso sim. de dados de crianças. Ainda tem uma discussão teórica em cima disso, tá? Que eu acho que não vale a pena adentrar pelo objeto do nosso bate-papo aqui. Mas aí ela se expõe, ela diz o que ela está fazendo com os dados e ela começa a ter políticas internas para garantir que esses dados ficarão protegidos, né? Então ela vai criar políticas de privacidade, vai arrumar os documentos que já existiam, vai criar documentos novos, enfim, ela vai ser transparente com o seu cliente. Esse é o princípio, eu acho, um dos mais importantes, né? Porque a boa-fé, numa relação comercial, a gente já parte do pressuposto da boa-fé. A transparência, ela é muito importante. É eu mostrar para você por quê. Nada garante, doutora, que a gente faça de tudo para evitar um problema de vazamento de dados, mas nada garante que isso não vai acontecer. A lei não está pedindo para você criar um planejamento que seja incorrompível, que você não corrompe de jeito nenhum, que você não corre o risco de extraviar de jeito nenhum. Não dá para garantir isso. É, No verdade. entanto, no entanto, ela está dizendo o seguinte, olha, comprove para nós que você fez tudo o que era possível, que estava ao seu alcance para evitar que o mal acontecesse. É isso que a legislação está pedindo, transparência, né? Ocupe-se em cuidar do seu cliente, mostrar para ele que você está cuidando dele. Essa é a missão da LGPD. E ela precisa ser tratada, a LGPD, de uma forma democrática. Os advogados, com a licença para falar para os colegas, precisamos parar com esse negócio de ficar transformando a LGPD meramente num código de conduta punitivo. Uhum. Né? Olha, Sim, e claro. as pessoas estão indo pelo medo. Olha, escola, se você não fizer isso, vão fechar a tua escola. Calma, não é É. isso. A lei não vai funcionar dessa forma. Eu preciso mostrar o seguinte, olha, escola, essa lei ela é tua parceira. Né? Um programa de adequação na tua escola te coloca num pé de competitividade maior que com os outros. Porque você está mostrando para o seu cliente, olha aqui, o que eu estou fazendo com você está transparente, está tudo certinho. Sim, Depois a gente vai se preocupar com punição. Então a lei ela precisa ser democratizada, precisa estar ao alcance de todo mundo. Nós não podemos criar um campo de batalha por conta de uma lei. Não, a lei ela veio aqui para somar. É uma lei que segue padrões europeus, né? Nós valorizamos o que é feito fora do país. O Brasil ele tem um diferencial muito grande nisso. Ele está junto com outros países que são países de primeiro mundo, assim como o nosso também é, né? Que nós estamos buscando isso. Então, tem que parar com esse terrorismo de LGPD, né? Parar de terrorismo. acho que o doutor Guilherme travou mais um pouquinho. Vamos esperar aqui, né? Ele ver se ele consegue voltar. Acho que ele voltou. Voltou, doutor? Tá sem som. Sem som. Agora tô. Nós tivemos uma queda de energia aqui no Ah, escritório. Não sei é? se a doutora percebeu, escureceu tudo.
Só Não. funcionou aqui o meu ring light porque ele está ligado no computador e o computador tem a bateria, né? Mas aí É. caiu a internet e agora já voltou aqui. Ah, não. Eu estava falando da gente não transformar, não aterrorizar, né, as empresas, principalmente as escolas, com essa questão da lei e das punições. Mas uma coisa que eu considero importante, né, e principalmente porque a maioria dos problemas advém da falha humana, é a questão da capacitação, né, e do treinamento, de você fazer a cultura dentro das empresas, principalmente da escola, da necessidade de você fazer uma mudança também profissional, pessoal, né, para que aquele funcionário, como o senhor mesmo mencionou, né, houve um erro, um equívoco de uma farmácia de ter transferido uma receita para um outro usuário, que por um acaso ainda era conhecido do titular. Né? Imagina isso dentro de uma escola com dados das crianças, né? A gente fazer essa utilização dentro da escola, olha aqui, ó, fulaninho, e olha aqui, o fulaninho tem isso, já viu? Aí vai, tira a cópia, passa para todo mundo para ver o que fulaninho tem, o telefone daquele pai, que é da mãe, que a gente, né, ficou de olho lá na entrada e vai lá e pega, a importância das pessoas entenderem que isso não pode ser tratado dessa forma. A questão cultural, sem dúvida alguma, ela é muito importante, porque mesmo assim, fazendo tudo isso, essa parte documental, organização dos dados, resolve uma professora tirar a foto de uma criança que apareceu algumas manchinhas na pele, para mandar para a mãe dessa criança o que está acontecendo, manda para uma mãe errada. Pronto. Já vira um problema na escola. Ah, eu quero saber por que aquela criança que estava com as manchinhas, que pode ser uma questão viral, por que vocês deixaram ela na sala de aula com o A meu filho? sala. Né? Cadê o respeito a isso? Então, ou então uma assistente acaba tirando uma foto da tela para mandar para o escritório da contabilidade e manda a tela para uma outra pessoa errada. Ou então tira a foto da tela para mandar as notas de um adolescente para ele, porque ele pediu, e na hora de mandar, manda essa foto para um outro adolescente e aparece lá as notas do menino, ele não gostaria que as notas fossem divulgadas. Então, tudo isso é proteção de dados. A gente pensa que vazamento e incidentes com relação à proteção de dados é algo que está distante ou ligado apenas a grandes empresas com hackeamento, né? Não tem nada a ver. É muito mais simples isso. Ou é o papel que vaza do teu consultório, da tua clínica, um papel que está exposto em cima da mesa, dizendo informações de algum cliente, de algum paciente, e o outro vai e acaba vendo isso. Tudo isso daí é um incidente contra a privacidade de dados. É um problema que você tem de privacidade. A gente tem aquele exemplo também do famoso papel esquecido na impressora, né? Que ficou lá na impressora, que vai se usar uma impressora compartilhada para fazer um trabalho, você imprime, deixa lá o dia inteiro e não vai buscar, e quando você vai ver, todo o departamento teve contato e acesso àquele documento que era sigiloso. Né? Sim, Então, hoje exatamente. em dia, se a gente não fizer o treinamento, né? Por isso que a LGPD ela vai muito além de uma reforma contratual, né? De fazer um adendo contratual, uma alteração contratual de inclusão de cláusula ou aprimoramento de uma cláusula ou outra. Ela vai toda uma política, uma conversa, né? Com palestras, com explicações, com trabalhos, tentando, né, fazer com que as pessoas dentro da própria instituição elas se entendam também como agentes, né, dessa operação, porque senão É. não resolve, né, doutor? Hoje a minha missão, doutora, com relação ao LGPD, primeiro que é um tema que eu estudo já faz um tempo, desde quando chegou a GDPR, a lei europeia, porque antes tinha apenas as diretivas, né? Então nós estudávamos a título de entender os costumes das regiões e ver como que eles tratavam a proteção de dados. Depois que veio a legislação europeia, eu passei a estudar um pouco mais isso, primeiro por ser professor de direito constitucional, ser uma área que eu gosto muito, trabalhar com direitos fundamentais, e a privacidade, a proteção à imagem, à honra, a privacidade sempre foi um tema que eu estudei muito. E aí quando chegou dentro desse ambiente de proteção de dados pessoais, que acabou nichando um pouquinho mais,
me apaixonei pelo tema e comecei a pesquisar. Então, eu estudo a proteção de dados desde 2016. Hoje eu tenho uma missão, até conversava ontem com uma colega, ela está aqui na sala com a gente, a doutora Mariana, até conversava com ela ontem sobre isso, que o nosso papel talvez seja democratizar a LGPD, mostrar a importância dessa lei como uma mudança de cultura, acima de tudo uma mudança de cultura. E não é mudar uma cultura para pior, é mudar para melhor, é isso que precisa ser entendido. Nós estamos mudando para melhor. Nós estamos nos preocupando com as pessoas e não tem nada mais importante do que se preocupar com as pessoas. As pessoas não são números, as pessoas não são códigos binários, as pessoas não são algoritmos, né? As pessoas têm sentimentos, são humanas, tem momentos que querem ouvir o que você tem para dizer, tem horas que não quer, tem horas que quer desligar e não ser invadido por uma campanha publicitária que não gosta. Enfim, é olhar para o ser humano. E a minha missão hoje, em se tratando de LGPD, por isso que eu aceitei prontamente o seu convite. Primeiro porque eu valorizo muito essa comissão da OAB, que a comissão da OAB vai à escola. Eu acho fantástico o trabalho dessa comissão. Parabenizo a colega por isso, parabenizo o presidente da subseção por abrir espaço para vocês fazerem esse tipo de encontro com as pessoas. E eu aceitei prontamente porque hoje a minha missão nós precisamos democratizar a proteção de dados. Isso não é um problema, isso é uma estratégia que vai melhorar os costumes da nossa coletividade, vai melhorar a nossa sociedade, sem dúvida alguma. Isso é um dos nossos pontos de trabalho, né? Que é justamente focar nessa humanização das relações, né? A gente trabalha isso aqui a todo instante, a todas as lives, a gente acaba sempre chegando nesse ponto, e que bom, legal. Porque eu fico feliz porque a gente consegue perceber que a ideia está se ampliando, né? Não está ficando somente na nossa intenção, né? Não é uma utopia nossa, é uma vontade de todos, né? A presença do próprio direito sistêmico trouxe para a gente aí tantas coisas boas dessa questão do interrelacionamento, e a gente fica realmente muito feliz de que, com uma situação dessa, delicada, que é tratar dados pessoais, que é ter essa visão fora, né, do âmbito profissional, do âmbito empresarial, né, eles terem essa conscientização mais humanizada das relações. Isso é muito bom. Com certeza, doutora. É o ponto principal hoje. E isso daí é você atribuir valor ao teu negócio, né? Se você tenta vender um projeto de adequação LGPD ou então tenta implantar numa empresa sem uma demonstração de valor, o que vai acontecer? O empresário ele vai buscar sempre o mais barato. Ele vai buscar preço, né? Agora, se você mostra que o teu trabalho tem um valor agregado, qual valor agregado? A LGPD para nós não é mais uma lei que veio para trazer um desconforto para o empresário, mas sim uma lei que veio propor uma mudança cultural. Isso é um valor. Então isso daí você torna também o seu trabalho enquanto advogado, enquanto profissional especializado na LGPD, torna o seu trabalho diferente, torna o seu trabalho mais bonito, né? Fica um legado. Você simplesmente vender uma lei, talvez não deixe um legado. Comercialmente pode ser interessante, mas eu acho muito importante hoje pensar na ideia de agregar um valor ao nosso serviço, à nossa atuação profissional. Esse valor, de alguma forma, ele vai ser muito bem remunerado no futuro. Não apenas financeiro, mas uma questão de consciência do papel bem feito pela sociedade. Ai, que bom. Isso é o essencial, né? Nós acreditamos que a educação transforma, né? E a gente está aí em busca de uma reforma moral, social, através de valores, de informação, de educação, e a gente está aqui para isso. Doutor, eu quero te agradecer imensamente por o senhor ter aceito o nosso convite, da gente, se for possível, que a gente possa fazer outros trabalhos em conjunto, porque a gente tem vários projetos que a gente quer tentar colocar em prática, e a gente precisa de pessoas assim comprometidas, que tenham esse pensamento também. Então, seja bem-vindo
a nossa comissão sempre que for necessário e tiver disponibilidade. E eu agradeço muito, muito mesmo os esclarecimentos. Eu tenho certeza de que todos aqui já estão, vários aqui agradecendo também. E fica à vontade aí para dar suas palavras finais aí para todos. Doutora, eu que gostaria de agradecer a oportunidade por poder falar do assunto, por poder apresentar um pouco dessa missão que a gente acabou abraçando, né? Então eu agradeço novamente a colega, agradeço ao presidente, doutor Celso, parabenizo a gestão por conta desses trabalhos, me coloco à disposição porque for necessário para poder ajudar, colaborar com alguma coisa que eu seja útil, pode sempre contar comigo. Agradeço também as pessoas que estiveram presentes aqui no nosso bate-papo, em especial minha esposa esteve aqui presente assistindo, né? Alguns alunos aqui da instituição, comentei com eles, eu falei, vai dar uma força lá pro professor, né, gente? Valendo meio pontinho. Claro! Mentira, não tem valendo meio ponto, não. Olha que eles cobrem, hein? Então, pedi para os alunos virem aqui, assistir a live com a gente para conversar. Então, gostaria de agradecer aos alunos que estão presentes, a todos os demais participantes que passaram por aqui. Foi um prazer imenso, passou muito rápido mesmo, foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Foi ótimo, é sempre muito bom. Estou aqui à disposição. Graças a Deus esse trabalho tem me trazido bastante frutos de conhecimento, assim, de pessoas, de conhecimento de estudo, porque a gente sempre tem que dar, né, aquela estudadazinha, né? E eu agradeço pela sua disponibilidade mais uma vez. Tá? Obrigado, a nossa live perguntaram aqui para a gente, a nossa live vai ficar disponível sim no nossa página da oabvaiaescola.new, que é aqui da nossa comissão OAB Vai à Escola de Nilópolis. Quero agradecer também a nossa vice-presidente da nossa comarca, porque ela esteve conosco aqui, eu não sei se ela ainda está presente, a doutora Fátima, eu mandei mensagem pelo chat, só para a gente não interromper as explicações, mas ela esteve aqui conosco, a doutora Fátima Graf. Ela é uma pessoa também maravilhosa, está sempre apoiando aqui as nossas pautas, está sempre presente. Obrigado pela confiança. Nosso mês vai continuar. Nós estamos aqui ainda com mais 2 pautas a respeito da proteção integral. Semana que vem é com a nossa querida Leila, que está aqui conosco também, que está participando aqui ativa, que é sobre proteção integral contra o abuso sexual. Então, gente, muito obrigada, doutor Guilherme, mais uma vez, pela parceria e até lá. Obrigado, doutora. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Valeu. Tchau.